afirma e diz que o Antigo Testamento não se tem algo que possa nos ajudar tanto por ser uma antiga aliança. Conversei com alguns amigos didáticos, conhecedores da Bíblia, professores, e eles chegaram à concepção de dizer para mim: Pastor Elias, não tem como ver sem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os seus 66 livros da Bíblia Sagrada, cada um representa e traz algo interessante para a nossa vida e para o nosso elevo espiritual. Tanto o Antigo como o Novo Testamento traz informações que pode ser aplicada, esmiuçada e direcionada ao coração daqueles que querem ouvir. Porém, quando nós falamos do livro do profeta Isaías, entendemos que são comparados entre três grandes períodos que o livro do profeta Isaías fala. O primeiro período que o livro do profeta Isaías fala é acerca de Israel e as promessas de Israel. Interessante que o livro do profeta Isaías, ao mesmo tempo ele está falando de um algo normal, de um algo que é presente. Ao mesmo tempo o livro do profeta Isaías está falando de um algo futurístico, e ao mesmo tempo Isaías está falando de profecias que irão acontecer. Há um algo entre a nossa mente e dizer que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem só a revelação futura. Porém, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Isaías são referenciados, o livro de Daniel são referenciados entre as profecias que se cumpriram e que vai cumprir. Olhando os 66 capítulos de Isaías, eu cheguei a descobrir que são várias profecias que irão cumprir, que deixarão de cumprir, que irão cumprir, que está no presente, que já se cumpriu e que ainda vão se cumprir. Então parece que ele é um tipo Apocalipse, só porque ele não está no final, mas é um livro que indaga três coisas importantes. As três coisas importantes que o livro do profeta Isaías menciona são três grandes períodos de Israel. O primeiro período de Israel é o tempo babilônico. O segundo período de Israel é o tempo da igreja. O terceiro período de Israel é a restauração do cativeiro. Houve três levas que foram levados no Antigo Testamento e pronunciados no livro do profeta Isaías. A primeira leva foi por Nabucodonosor. Aliás, me desculpe, a primeira leva foi levada por um rei chamado Baladac-Balatá. Esse foi o primeiro rei que estava ainda construindo a Babilônia. Porém, numa negociação que houve entre Ezequias, que foi frustrado, rei de Israel, ele entrou dentro dos palácios reais, descobriu a formosura e a arte da guerra de Israel, conquistou Israel e levou Israel. O segundo período foi exatamente por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em que levou Israel cativo. Todas essas três profecias você encontra nesse livro maravilhoso do profeta Isaías. O terceiro foi por Sanaqueribe, rei da Síria, inimigo perverso de Israel. Então essas três levas que foi tremenda, e por três vezes o Senhor o trouxe em um período difícil, período que Israel pensava que jamais conseguiria se escapar e fugir. Agora me diga, por favor, e me faça entender, por que sobreveio isso sobre Israel, e por que esse caos,
que essa deixa de Deus para que acontecesse essas coisas. Quando Israel via em dois períodos, e até hoje vive em dois grandes períodos. Israel uma vez está com Deus, outra vez abandona Deus. Israel vivia assim. Não é fácil murmurar por 10 vezes. Se você tiver paciência, eu vou chegar lá. Não é fácil ligar por murmurar por 10 vezes no deserto de comida, de água e de tantas coisas, e sentir saudade do Egito. Nesse período Deus deixava que os homens carregassem Israel e as terras fossem perdidas, porque Deus não estava com rebelde, e ele se rebeliava terrível contra Deus, se levantava e exigia de Deus. Por uma vez falou para Moisés que ia destruir o povo. Observe, e deixa eu penetrar um pouco aqui numa profecia e numa linguagem revelada na Bíblia. Pela primeira vez entre os profetas, entre os patriarcas, entre os reis de Israel, aparece um homem que parece dar um conselho para Deus. Embora Deus não precisasse de conselho, embora Deus não precisasse de enigmas, embora Deus não precisasse de nada do homem, mas Moisés se levanta e diz: Senhor, lembra da aliança que tu fizesse com Isaac, Jacó e Abraão? Se tu destruir esse povo, vão dizer: tirou o povo do Egito, mas esse Deus não conseguiu alimentar nem cuidar. Então Israel vivia nisso, vivia nessa situação entre sobe e desce, ficava numa situação terrível, aonde Deus queria abençoar, aonde Deus queria levantar, mas Israel não deixava, porque os pecados, as ignorâncias aconteciam. Porém Deus levanta esse profeta chamado Isaías. Isaías quer dizer Deus é a salvação. Ele já se levanta com o nome de salvação, porque haveria de trazer salvação a Israel. Os capítulos principais que eu já vi os pregadores pregando, não se tem outro que se fala em Isaías capítulo 9, que diz que a virgem concederia um filho, e seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Segundo algumas pessoas também gostam de pregar, no capítulo de Isaías 40, verso 32, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Terceira mensagem que eu já vi os pregadores pregando é Isaías capítulo 6, que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e seu séquito enchia o santuário, e a aba do seu vestido movia, e os umbrais da porta tremiam na voz daquele que falava. Escuta um pouco, segura um pouco aí, aleluia, só vai se enchendo. Daqui a pouco, se não der mais para aguentar, deixa a tampa voar e levanta a mão e só dá glória a Deus. Aleluia. Isaías só começa a se revelar e aparecer como pregador, porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Isaías não é nada. Ele falava e o povo não via. Profeta de Araque, fala e ninguém escuta. Tem profecia por aí que o profeta põe o dedo na cara, pula, faz o que quer, e o camarada fica olhando para a cara e diz: aqui não é de Deus não. Sabe o que é isso? É porque não tem realmente a chamada na hora exata que é profeta. Isaías tinha isso. Ele falava para o povo, andava na rua, profetizava para o povo, e o povo não acreditava, não confiava. Existe profeta do povo, existe profeta de Deus. O profeta do povo é o profeta que o povo gosta que ele profetize. O profeta de Deus não só profetiza o que Deus quer. Se Deus quer que vai descer, e segura aí, porque a tampa já vai voar. Eu não mandei ninguém escolher esse tema não, agora segura aí.
Então a Bíblia diz que ele teve esses dois filhos. A sua esposa era profetisa, só que naquele tempo quem falava na boca dos profetas era Deus, e só falava na boca dos homens. O ministério dela não era exercido como ministério profético. Até hoje nenhum teólogo sabe que tipo de profecia, porque os 66 capítulos de Isaías não mostra nenhuma profecia dela, nem no tempo vindouro, nem passado, nem presente. Segundo diz que a Bíblia diz que ela era profetisa. Capítulo 8 do livro do profeta Isaías conta um pouco dessa história. Agora me diga uma coisa: Isaías era profeta, mas quando ele recebeu essa visão, foi carimbado como profeta de Deus, como um homem que haveria de profetizar o que Deus queria. Isaías, quando teve essa visão, no ano que morreu o rei Uzias, ele começou a se revelar, ele começou a receber realmente um cargo de profeta, aonde poderia profetizar tudo aquilo que haveria em Israel. Então, a partir de diante, ele começou a profetizar sobre o cativeiro, que haveria de passar 150 anos Israel nas mãos do povo, acorrentado. Ele começou a profetizar as percas, ele começou a profetizar que Israel ia cair em declínio espiritual. Isaías começou a profetizar realmente aquilo que Deus queria. Isaías começou a profetizar e todo mundo